E o Conselho de Segurança da ONU aprovou agora há pouco a nova proposta de cessar-fogo do conflito em Gaza, apresentada pelos Estados Unidos. Quem traz todos os detalhes para a gente é o correspondente Eliseu Caetano, que fala ao vivo direto de Washington. Eliseu, muito boa tarde para você. Oi, Renata. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a programação da Record News. Happy Monday, como a gente fala por aqui. E a segunda tem tudo para ser feliz mesmo, viu? Por conta dessa boa notícia. O Conselho de Segurança da ONU aprovou o pedido de cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Foram 14 votos a favor, 0 contra e 1 abstenção da Rússia. Vale lembrar que a aprovação desse pedido de cessar-fogo lá na ONU não significa necessariamente, Renata, que Israel vá parar a guerra, vá interromper os ataques, e também não significa que o grupo Hamas vai aceitar essa decisão, viu? Mas, em comunicado emitido ainda há pouco, o grupo terrorista saudou a aprovação da resolução do cessar-fogo. Israel ainda não se manifestou oficialmente, pelo menos até agora. A última versão do texto do pedido da paz lá da ONU saúda uma proposta de trégua anunciada em 31 de maio pelo presidente americano Joe Biden, e também afirma que essa aprovação de hoje, ela tem alguns pontos diferentes das últimas propostas avaliadas anteriormente lá na ONU em Nova York. Ainda há pouco, nós do jornalismo da Record News tivemos acesso a 2 importantes memorandos do governo americano sobre o tema. O primeiro, assinado pelo Nate Evans, que faz parte da missão dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Ele disse o seguinte: hoje os Estados Unidos pediram ao Conselho de Segurança para promover essa votação, como a gente agora viu, foi aprovada, do projeto dos Estados Unidos de resolução para o Conselho de Segurança, apoiando a proposta do cessar-fogo total e imediato com a libertação dos reféns. Como temos destacado reiteradamente, a implementação desse acordo de cessar-fogo imediato pede a libertação de reféns, a retirada das forças israelenses das áreas povoadas em sua primeira fase, um aumento imediato na assistência humanitária e também a restauração dos serviços básicos, o regresso dos civis palestinos para o norte de Gaza, além de um roteiro para acabar totalmente com a crise, além também de um plano para a reconstrução plurianual apoiado internacionalmente, ou seja, por todos os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU e que fazem parte da ONU de uma maneira geral. Israel teria aceitado essa proposta antes da votação, mas depois ainda não há uma nota oficial do governo israelense comemorando ou dizendo se aceita esse plano totalmente ou apenas em parte. Vale lembrar que o governo americano, nessa mesma nota, disse que o Conselho de Segurança pediu ao Hamas para que aceitasse essa proposta. Como a gente viu, o Hamas já emitiu um comunicado oficial saudando a ONU por essa aprovação. Quem também se manifestou agora há pouco, minutos antes da gente entrar no ar aqui ao vivo na Record News, Renata, foi o secretário nacional de segurança dos Estados Unidos, o Antony Blinken. Ele disse o seguinte, que há 10 dias o presidente Joe Biden apresentou uma proposta, ou seja, essa proposta que estava lá na ONU passou, portanto, pela mão do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aqui na Casa Branca, em Washington. E, segundo ele, esse pedido produziria um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, levaria todos os reféns para casa e colocaria o mundo em um caminho para a resolução duradoura do conflito em Gaza, dando a entender de que há pontos nesse projeto, nessa proposta de paz, que talvez viessem então de encontro, de acordo com os analistas, aquele pedido da criação do território palestino, que inclusive foi aprovado, foi apoiado por alguns países europeus na semana passada. Segundo o Antony Blinken, essa proposta está muito próxima daquilo que o próprio Hamas havia concordado há algum tempo, e o presidente Joe Biden, portanto, apresentou essa proposta também a todos os outros líderes de países da região como do mundo, e também organizações internacionais.
todos endossaram a proposta. A única exceção naquele momento, no momento em que ele emitiu essa nota oficial que veio ainda há pouco da Casa Branca, tinha sido Hamas. Portanto, a Casa Branca, ao liberar essa nota, sequer tinha acesso ainda ao comunicado oficial que eu li ainda há pouco da organização terrorista, que, segundo uma agência internacional de notícias, já se pronunciou confirmando, garantindo que por eles há um cessar-fogo, apesar da nota do Hamas não explicar como e nem quando esses termos poderiam ser aceitos e nem também por quem, né? De acordo com a nota do Antony Blinken, aí voltando para a informação oficial da Casa Branca, essa mensagem foi para que todos os governos, de todas as pessoas e de todas as regiões do globo pressionassem o Hamas por um cessar-fogo imediato para que ele aceitasse a proposta de Israel, ou seja, o governo americano pedindo ao governo israelense para interromper, paralisar a guerra de maneira definitiva e também conclamando não apenas os países que fazem parte da ONU, mas do globo de maneira geral, a pressionarem juntos, unidos, a organização terrorista Hamas para que aceitasse esse projeto de cessar-fogo, segundo Antony Blinken, para aliviar o que ele chamou de terrível sofrimento dos palestinos em Gaza, e também terrível, obviamente, sofrimento dos israelenses que seguem sendo feitos de reféns desde o ataque em outubro do ano passado. Ainda segundo o Antony Blinken, é fundamental continuar trabalhando planos para o dia seguinte, no que diz respeito a garantir a segurança em Gaza, a governança e a reconstrução. O Antony Blinken também reforçou que é importante ter planos de reconstrução, planos para seguir em frente e que essa será uma parte fundamental, tanto nas conversas que ele pretende ter com os líderes lá do Oriente Médio, quanto as conversas que o próprio presidente Joe Biden vai ter também com as principais autoridades mundiais, a fim de juntas angariarem recursos para enviar a população palestina para a reconstrução, portanto, da faixa de Gaza. Ele disse que durante todo esse processo, Jordânia, Catar, Egito tiveram papéis aí fundamentais e de liderança nesse apoio à proposta para que chegassem a esse consenso de cessar-fogo e também do importante. Trazendo essa notícia de momento para vocês. A gente, é claro, vai continuar acompanhando aí as próximas etapas e que esse passo, de fato, ajude a levar aí a uma solução duradoura desse conflito terrível na faixa de Gaza. Eliseu, muito obrigada pela participação. Uma ótima tarde para você.